Seção 3 da Reforma. Artigo 104. A passagem do militar à situação da inatividade, mediante reforma, se efetua, inciso 1, a pedido, e, inciso 2, ex officio. Artigo 105. A reforma a pedido, exclusivamente aplicada aos membros do magistério militar, se o dispuser a legislação específica da respectiva força, somente poderá ser concedida àquele que contar com mais de 30 anos de serviço, dos quais 10, no mínimo, de tempo de magistério militar. Artigo 106. A reforma ex officio será aplicada ao militar que, inciso 1º, atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva. A linha A, para oficial general, 68 anos. A linha B, para oficial superior, inclusive membros do magistério militar, 64 anos. A linha C, para capitão-tenente, capitão e oficial subalterno, 60 anos. A linha D, para praças, 56 anos. A linha inciso 2, for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas. Inciso 3, estiver agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente mediante homologação da Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia incurável. Inciso 4. For condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar por sentença transitada em julgado. Inciso 5. Sendo oficial a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em consequência de conselho de justificação a que foi submetido. E, inciso 6, sendo guarda-marinha, aspirante a oficial ou praça, com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao ministro respectivo em julgamento de conselho de disciplina. Parágrafo único. O militar reformado na forma do item 5 ou 6 só poderá readquirir a situação militar anterior, a linha A, no caso do item 5, por outra sentença do Superior Tribunal Militar e nas condições nela estabelecidas. A linha B, no caso do item 6, por decisão do ministro respectivo. Artigo 107. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará a relação dos militares, inclusive membros do magistério militar, que houverem atingido a idade limite de permanência na reserva, a fim de serem reformados. Parágrafo único. A situação de inatividade do militar da reserva remunerada, quando reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização. Artigo 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de, inciso 1, ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública. Inciso 2, enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações. Inciso 3, acidente em serviço. Inciso 4, doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço. Inciso 5. Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializadas. E, inciso 6, acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. Parágrafo 1º. Os casos de que tratam os itens 1, 2, 3 e 4 são provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta
de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. Parágrafo 2º. Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item 5 deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação por Junta Superior de Saúde da Inspeção de Saúde, que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica de cada força singular. Artigo 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo anterior será reformado por qualquer tempo de serviço. Artigo 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos 1 e 2 do artigo 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens 3, 4, 5 do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva for o militar considerado inválido, isto é, impossibilidade total e permanentemente de qualquer trabalho. Parágrafo 2º. Considera-se para efeito deste artigo o grau hierárquico imediato. A linha A, o de primeiro-tenente para a guarda-marinha, aspirante a oficial e suboficial ou subtenente. A linha B, o de segundo-tenente para primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento. E a linha C, o de terceiro-sargento para cabo e demais praças constantes do quadro a que se refere o artigo 16. Parágrafo 3º. Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por elas exigidas. Artigo 111. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item 6 do artigo 108, será reformado. Inciso 1. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Se oficial ou praça com estabilidade assegurada. E, inciso 2. Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilidade total e permanentemente para qualquer trabalho. Artigo 112. O militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior em grau de recurso ou revisão poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada conforme dispuser regulamentação específica. Parágrafo 1º. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos e na reforma do disposto no parágrafo 1º do artigo 88. Parágrafo 2º. A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de reformado ultrapassar 2 anos. Artigo 113. A interdição judicial do militar reformado por alienação mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 dias, a contar da data do ato da reforma. Parágrafo 1º. A interdição judicial do militar, o seu internamento em instituição apropriada, militar ou não, deverá ser providenciados pelo Ministério Militar, sob cuja responsabilidade houver sido preparado o processo de reforma quando, a linha A, não existirem beneficiários, parentes ou responsáveis, ou estes não promoverem a interdição conforme previsto no parágrafo anterior, ou, a linha B,
não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo. Parágrafo 2º. Os processos e os atos de registro de interdição do militar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo proferido por junta militar de saúde e isentos de custas. Parágrafo 3º. O militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que esses o tenham sob sua guarda e responsabilidade, que lhe dispensem tratamento humano e condigno. Artigo 114. Para fins de passagem à situação da inatividade, mediante reforma ex officio, as praças especiais constantes do quadro a que se refere o artigo 16 são consideradas como: primeiro, segundo-tenente, os guarda-marinhas, aspirantes a oficial; segundo, guarda-marinha ou aspirante a oficial; os aspirantes, os cadetes, os alunos da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, conforme o caso específico. Inciso 3. Segundo sargento, os alunos do Colégio Naval, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Inciso 4. Terceiro sargento, os alunos de órgão de formação de oficiais da reserva e de escola ou centro de formação de sargentos. Inciso 5. Cabos ou aprendizes marinheiros e os demais alunos de órgãos de formação de praças da ativa e da reserva. Parágrafo único. Disposto nos itens 2, 3, 4, é aplicável às praças especiais em qualquer ano escolar. Seção 4 da demissão. Artigo 115. A demissão das Forças Armadas aplicada exclusivamente aos oficiais se efetua, inciso 1, a pedido. Inciso 2, ex officio. Artigo 116. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Inciso 1. Sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 anos de oficialato, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, e, inciso 2, com indenização das despesas feitas pela União, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos de oficialato. Parágrafo 1º. A demissão a pedido só será concedida mediante a indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no item 2, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio no país ou no exterior e não tenham decorrido os seguintes prazos: alínea A, 2 anos para o curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 meses e inferior a 6 meses. Alínea B, 3 anos para o curso ou estágio de duração igual ou superior de 6 meses e igual ou inferior a 18 meses. Alínea C, 5 anos para curso ou estágio de duração superior a 18 meses. Parágrafo 2º. O cálculo das indenizações que se referem ao item 2 e ao parágrafo anterior será efetuado pelos respectivos ministérios. Parágrafo 3º. O oficial demissionário, a pedido, ingressará na reserva, onde permanecerá sem direito a qualquer remuneração. O ingresso na reserva será no mesmo posto que tinha no serviço ativo, e sua situação, inclusive promoções, será regulada pelo regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva, da respectiva força. Parágrafo 4º. O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou caso de mobilização. Artigo 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar, obedecidos os preceitos do artigo 116 no que se refere às indenizações. Seção 5 da perda do posto e da patente.
Artigo 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido. Parágrafo único. O oficial declarado indigno de oficialato, ou com ele incompatível, e condenado a perda de posto e patente, só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas. Artigo 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e receberá a certidão de situação militar prevista na legislação de que trata o serviço militar. Artigo 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo oficial que, inciso 1, for condenado por tribunal civil ou militar, ou em sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Inciso 2, for condenado em sentença transitada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado. Inciso 3, incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação, e neste for considerado culpado, e, inciso 4, houver perdido a nacionalidade brasileira. Seção 6. Do licenciamento. Artigo 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua, inciso 1, a pedido e, inciso 2, ex officio. Parágrafo 1º. O licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o serviço. Alínea A. Ao oficial da reserva convocado à prestação de serviço durante 6 meses e, alínea B, à praça engajada ou reengajada desde que conte, no mínimo, a metade do tempo de serviço a que se obrigou. Parágrafo 2º. A praça com estabilidade assegurada quando licenciada para fins de matrícula em estabelecimento de ensino e formação, ou preparatória de outra força singular ou auxiliar, caso não conclua o curso onde foi matriculada, poderá ser reincluída na força de origem, mediante requerimento ao respectivo ministro. Parágrafo 3º. O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada força armada. A linha A. Por conclusão de tempo de serviço ou de estágio. A linha B. Por conveniência do serviço. E a linha C. A bem da disciplina. Parágrafo 4º. O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração, e, exceto o licenciamento ex officio, a bem da disciplina, deve ser incluído ou reincluído na reserva. Parágrafo 5º. O licenciado ex officio, a bem da disciplina, receberá certificado de isenção do serviço militar, previsto na legislação que trata do serviço militar. Artigo 122. O guarda-marinha, o aspirante oficial, os demais praças empossados em cargos ou emprego público permanente, estranha sua carreira, serão imediatamente, mediante licenciamento ex officio, transferidos para a reserva não remunerada, com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar. Artigo 123. O licenciamento poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou em caso de mobilização. Seção 7. Da anulação da incorporação e da desincorporação da praça. Artigo 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça resulta da interrupção do serviço militar, com a consequência exclusão do serviço ativo. Parágrafo único. A legislação que trata do serviço militar estabelece os casos em que haverá anulação, incorporação ou desincorporação da praça. Seção 8. Da exclusão da praça à bem da disciplina.
Artigo 125. A exclusão à bem da disciplina será aplicada ex officio ao guarda-marinha, ao aspirante a oficial ou às praças com estabilidade assegurada. Inciso 1. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, ou Tribunal Civil, após terem sido essas praças condenadas em sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos, ou nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado, a pena de qualquer duração. Inciso 2º. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, por haverem perdido a nacionalidade brasileira. Inciso 3º. Incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 49, e nele forem considerados culpados. Parágrafo único. O guarda-marinha, o aspirante a oficial ou a praça com estabilidade assegurada, que houver sido excluído a bem da disciplina, só poderá readquirir a situação militar anterior, alínea A, por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra, e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão tiver sido consequência de sentença de um daqueles tribunais, e, a linha B, por decisão do ministro respectivo, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em conselho de disciplina. Artigo 126. É da competência dos ministros das forças singulares ou autoridades às quais tenha sido delegada a competência para isso, o ato de exclusão, o bem da disciplina do guarda-marinha e dos aspirantes a oficial, bem como dos praças, com estabilidade assegurada. Artigo 127. A exclusão da praça, a bem da disciplina, acarreta a perda de seu grau hierárquico e não isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem das pensões decorrentes da sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na legislação de que trata do serviço militar, sem direito a qualquer remuneração ou indenização. 9 da deserção. Artigo 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex officio para oficial, ou a exclusão do serviço ativo para a praça. Parágrafo 1º. A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. Parágrafo 2º. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Parágrafo 3º. O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar. Parágrafo 4º. A reinclusão em definitivo do militar de que trata o parágrafo anterior dependerá de sentença do Conselho de Justiça. Seção 10 do falecimento e do extravio. Artigo 129. O militar da ativa que vier a falecer será excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estava vinculado, a partir da data da ocorrência do óbito. Artigo 130. O extravio do militar na ativa acarreta interrupção do serviço militar, com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento de militar da ativa será considerado, para fins de estatuto, como falecimento, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível
sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento. Artigo 131. O militar reaparecido será submetido a conselho de justificação ou a conselho de disciplina, por decisão do ministro da respectiva força, se assim for julgado necessário. Parágrafo único. O reaparecimento de militar extraviado, já excluído do serviço ativo, resultará em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apuram as causas que deram origem a seu afastamento. Capítulo 3 da reabilitação. Artigo 132. A reabilitação do militar será efetuada, inciso 1, de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, se tiver sido condenado, por sentença definitiva, a quaisquer penas previstas no Código Penal Militar. Inciso 2. De acordo com a legislação de que trata do serviço militar, se tiver sido excluído ou licenciado a bem da disciplina. Parágrafo único. Nos casos em que a condenação do militar acarretar sua exclusão a bem da disciplina, a reabilitação prevista na legislação que trata do serviço militar poderá anteceder a efetuada de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Artigo 133. A concessão de reabilitação implica que sejam cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais do militar e os registros constantes de seus assentamentos militares ou alterações, ou substituídos seus documentos comprobatórios de situação militar pelos adequados à nova situação. Capítulo 4 do tempo de serviço. Artigo 134. Os militares começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas a partir da data de seu ingresso em qualquer organização militar da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Considera-se como data de ingresso para fins desse artigo, alínea A, o ato em que o convocado ou voluntário é incorporado em sua organização militar. Alínea B, a de matrícula como praça especial e, alínea C, a do ato nomeado. Parágrafo 2º. O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva é computado apenas para fins de inatividade, na base de um dia para cada período de 8 horas de instrução, desde que concluída com aproveitamento a formação militar. Parágrafo 3º. O militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço a partir da data de sua reinclusão. Parágrafo 4º. Quando o motivo de força maior oficialmente reconhecida, decorrente de incêndio, inundação, naufrágio, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para a contagem de tempo de serviço, caberá aos ministros militares habilitar o tempo a ser computado para cada caso particular, de acordo com os elementos disponíveis. Artigo 135. Na apuração de tempo de serviço militar, será feita distinção entre, inciso 1, tempo de efetivo serviço, inciso 2, anos de serviço. Artigo 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de ingresso e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. Parágrafo 1º. O tempo de serviço em campanha é computado pelo dobro como tempo de efetivo serviço, para todos os efeitos, exceto indicação para a cota compulsória. Parágrafo 2º. Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia nas organizações militares pelo militar da reserva, convocado ou mobilizado no exercício de funções militares. Parágrafo 3º. Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 65, os períodos em que o militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial. Parágrafo 4º. Ao tempo de efetivo serviço
de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365, para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Artigo 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de serviço efetivo, a que se refere o artigo anterior com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo militar anteriormente à sua incorporação, matrícula, nomeação ou reinclusão em qualquer organização militar. Inciso 3. Tempo de serviço computável durante o período matriculado como aluno de órgão de formação da reserva. Inciso 6. 1/3 para cada período consecutivo ou não de 2 anos de efetivo serviço, passados pelos militares pelas guarnições especiais da categoria A partir da vigência da Lei 5.774, de 23 de dezembro de 1971. Parágrafo 1º. Os acréscimos a que referem os itens 1, 3, 6 serão compensados somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim. Parágrafo 4º. Não computável para efeito algum, salvo para fins de indicação para a cota compulsória, o tempo, alínea A, que ultrapassar de 1 ano contínuo ou não em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Alínea B, passado em licença para tratar de interesse particular ou para acompanhar cônjuge ou companheiro. Alínea C, passado como desertor. Alínea D, decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença transitada em julgado. E, alínea E, decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade por sentença transitada em julgado, desde que não tenha concedida suspensão condicional da pena, quando então o tempo correspondente ao período da pena seja computado apenas para fins de indicação, para a cota compulsória e o que dele exceder, para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam. Artigo 139. O tempo que o militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidente quando em serviço, combate na defesa da pátria e na garantia dos poderes constituídos da lei e da ordem ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar, será computado como se estivesse passado no exercício efetivo daquelas funções. Artigo 140. Entende-se por tempo de serviço em campanha o período em que o militar estiver em operações de guerra. Parágrafo único. A participação do militar em atividades dependentes ou decorrentes das operações de guerra será regulada em legislação específica. Artigo 141. O tempo de serviço dos militares beneficiados por anistia será contado como estabelecer o ato legal que a conceder. Artigo 142. A data limite estabelecida para final de contagem dos anos de serviço para fins de passagem para inatividade será do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo. Artigo 143. Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de serviço público federal, estadual e municipal, ou passado em administração direta entre si, nem com os acréscimos de tempo para os possuidores de curso universitário e nem com o tempo de serviço computável após a incorporação e organização militar, matrícula em órgão de formação de militares ou nomeação para posto ou graduação nas Forças Armadas. Capítulo 5 do casamento. Artigo 144. O militar da ativa pode contrair matrimônio, desde que observada a legislação civil específica. Parágrafo 1º. Os guarda-marinha e os aspirantes a oficial não podem contrair matrimônio, salvo em casos excepcionais, a critério do ministro da respectiva força. Parágrafo 2º. É vedado o casamento a praças especiais,
com qualquer idade, enquanto estiverem sujeitas aos regulamentos dos órgãos de formação de oficiais, de graduados de praças, cujos requisitos para admissão exijam condição de solteiro, salvo em casos excepcionais a critério do ministro da respectiva Força Armada. Parágrafo 3º. O casamento com mulher estrangeira somente poderá ser realizado após autorização do ministro da Força Armada a que pertencer o militar. Artigo 145. As praças especiais que contraírem matrimônio em desacordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo anterior serão excluídas do serviço ativo, sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Capítulo 6 das recompensas e das dispensas do serviço. Artigo 146. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares. Parágrafo 1º. São recompensas: alínea A, os prêmios de honra ao mérito; alínea B, as condecorações por serviços prestados na paz e na guerra; alínea C, os elogios, louvores e referências elogiosas; e, alínea D, as dispensas de serviço. Parágrafo 2º. As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Artigo 147. As dispensas de serviço são autorizadas, concedidas aos militares, para afastamento total do serviço em caráter temporário. Artigo 148. As dispensas de serviços podem ser concedidas aos militares: inciso 1, como recompensa; inciso 2, para desconto em férias; inciso 3, em decorrência de prescrição médica. Parágrafo único. As dispensas de serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço. Título 5. Disposições gerais e transitórias e finais. Artigo 149. A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isentam o militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem do pagamento de pensões decorrentes de sentença judicial. Artigo 150. A assistência religiosa às Forças Armadas é regulada por lei específica. Artigo 151. É vedado o uso por organização civil de designações que possam sugerir sua vinculação às Forças Armadas. Parágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste artigo as associações, clubes, círculos e outras organizações que congreguem membros das Forças Armadas e que se destinem exclusivamente a promover o intercâmbio social e assistencial entre os militares e suas famílias e entre esses e a sociedade civil. Artigo 152. Ao militar amparado por uma ou mais das leis 288, de 8 de junho de 1948, 616, de 2 de fevereiro de 1949, 1156, de julho de 1950 e 1267, de 9 de dezembro de 1950, que, em virtude do disposto do artigo 62 desta lei, não mais usufruirá as promoções previstas naquelas leis, fica assegurada por ocasião da transferência para a reserva ou da reforma a remuneração da inatividade relativa ao posto ou graduação a que seria promovido em decorrência da aplicação das referidas leis. Parágrafo único. A remuneração de inatividade assegurada neste artigo não poderá exceder em nenhum caso a que caberia ao militar se fosse ele promovido até 2 graus hierárquicos acima daquele que tiver por ocasião do processamento de sua transferência para a reserva ou reforma, incluindo-se nessa limitação a aplicação do disposto no parágrafo 1º do artigo 50 e no artigo 110 em seu parágrafo 1º. Artigo 153. Na passagem para a reserva remunerada, aos militares obrigados ao voo serão computados os acréscimos de tempo de efetivo serviço decorrente das horas de voo realizadas até 20 de outubro de 1946, na forma da legislação então vigente. Artigo 154. Os militares da aeronáutica que, por enfermidade, acidente ou deficiência psicofisiológica verificada em inspeção de saúde na forma regulamentar, foram considerados definitivamente incapacitados para o exercício da atividade aérea exigida pelos regulamentos específicos, só passarão a inatividade se essa incapacidade o for também para o todo serviço militar. Parágrafo único. A regulamentação própria da aeronáutica estabelece a situação do pessoal enquadrado neste artigo. Artigo 155. Aos cabos que, na data da vigência desta lei, tenham adquirido estabilidade, terá permitido permanecer no serviço ativo em caráter excepcional,
de acordo com o interesse da respectiva força singular, até completarem 50 anos de idade, ressalvado outras disposições legais. Artigo 157. As disposições desse Estatuto não retroagem para alcançar situações definidas anteriormente à data de sua vigência. Artigo 158. Após a vigência do presente Estatuto, serão a ele ajustadas todas as disposições legais e regulamentares que com ele tenham ou venham a ter pertinência. Artigo 159. O presente Estatuto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1981, salvo quanto ao disposto no item 4 do artigo 98, que terá vigência um ano após a data de publicação da lei. Parágrafo único. Até a entrada em vigor do disposto no item 4 do artigo 98, permanecerão em vigor as disposições constantes nos itens 4 e 5 do artigo 102 da Lei 5.774.